Bem, como vocês têm acompanhado recentemente, CRISPR é um assunto que tem tomado a capa das principais revistas já há uns 3 ou 4 anos. Então, é um assunto muito em moda atualmente e, na verdade, só para vocês terem uma ideia do impacto que essa tecnologia tem feito, desde o primeiro artigo sobre o tema, que foi em 87, novamente, tinha que ser por um japonês, desde 87 até 2015, quase 3 décadas, a PubMed registra mais ou menos 2.600 artigos sobre CRISPR, mas apenas em 2016 foram 2.300. Então, esse dado mostra para a gente que a CRISPR era uma área de pesquisa relativamente baixa, e houve um ponto de inflexão em 2012 e 2013, quando se publicou 2 artigos que demonstraram que ela poderia ser utilizada como uma técnica revolucionária. Então, o número de artigos publicados nesse momento passa de uma taxa nessa velocidade para um ponto de inflexão e uma ascensão vertiginosa, que basicamente nós temos uma quantidade de papers publicados em um ano, correspondentes a 30 anos. Então, só para demonstrar como realmente essa ferramenta tem impactado a nossa área. E também, simplesmente para contextualizar, o que vem a ser CRISPR, então? CRISPR, então, é uma ferramenta de edição genética. E o que nós queremos dizer com edição genética? Basicamente, quando você está escrevendo ali um artigo, um manuscrito no Word, e você deleta uma frase, ou insere uma palavra aqui, altera ou reposiciona uma vírgula, deleta uma letra aqui, esse tipo de edição do texto, de maneira muito precisa, é o que nós chamamos também de edição genética. Você consegue manipular precisamente genes e genomas da forma que você deseja. Então, você consegue deletar especificamente esse gene, inserir especificamente um transgene aqui, deletar esse nucleotídeo e fazer alterações muito específicas no texto genético. Então, isso é edição gênica, e a CRISPR é capaz de fazer isso. De uma maneira muito simples, porque, basicamente, ela é composta, técnica, por 2 elementos. Uma nuclease, que é a Cas9, aqui em vermelho, e essa nuclease ela é guiada por um RNA guia, aqui em preto. Basicamente, uma técnica composta por 2 elementos. Em essência, esse RNA guia vai direcionar a Cas9 para um locus no genoma. O que nós estamos vendo aqui seria, então, um cromossomo, e aqui, basicamente, um gene alvo, e quando o Cas9 encontra esse gene alvo, vai, basicamente, promover a clivagem ou corte desse gene. E esse é o ponto inicial a partir do qual outros eventos podem acontecer. Então, basicamente, como eu falei, você pode deletar, inserir ou substituir um ou poucos nucleotídeos, deletar elementos genéticos inteiros ou integrar elementos genéticos em posições muito precisas no genoma. E também, apenas para contextualizar, em detalhes aqui, nós temos a Cas9, guiada por um RNA guia, que encontra uma sequência. Aqui nós temos as 2 cadeias de DNA. O RNA guia se pareia com uma fita, mas a Cas9 corta tanto essa fita quanto essa fita, promovendo, portanto, um corte de dupla fita. E uma vez que você corta esse gene, essa sequência no genoma, esse corte ele é problemático para a célula, e a célula vai tentar religar essas 2 pontas. E esse processo de religar pode ser feito pelo processo NHEJ, que é propenso ao erro. Ele não simplesmente religa. Ao religar, ele insere ou deleta um ou poucos nucleotídeos. E, ao fazer isso, esse processo vai, basicamente, ao inserir ou deletar poucos nucleotídeos, você vai alterar a fase de leitura daquele gene.
Portanto, você vai criar aqui um stop codon prematuro e vai, em essência, nocautear aquele gene. E também você pode fazer alternativamente, após ter a clivagem do DNA, você pode adicionar um DNA doador, que tem homologia com a sua sequência, e esse DNA doador é uma construção que pode ser um transgene, flanqueado por homologia para ter integração, ou uma nova construção que tem um ou poucos nucleotídeos alterados. Então, você faz uma substituição alélica. Basicamente, então, você vai substituir a sequência aqui. Então, em essência, ou você nocauteia, ou então você insere ou substitui a sequência nucleotídica. Bem, essa é a versão clássica da CRISPR que todo mundo conhece, tem mais familiaridade. Mas a CRISPR pode gerar ferramentas outras. E um conjunto de técnicas derivadas da CRISPR formam um arcabouço maior que nós chamamos de caixa de ferramentas de CRISPR. São técnicas derivadas desse core e que podem fazer outros tipos de manipulação genética. Esse conjunto de ferramentas nós chamamos de CRISPR Toolbox, ou caixa de ferramentas de CRISPR. São outros tipos de manipulação genética além do nocauteamento ou edição genética. Por exemplo, alternativamente, você pode ter uma Cas9, que é essa nuclease, que ela é morta cataliticamente. Ela é incapaz de clivar o DNA-alvo, ela simplesmente se liga ao DNA-alvo. E essa Cas9 está fusionada a moléculas efetoras, capazes, portanto, de modificar a estrutura da cromatina. Por exemplo, abrindo a cromatina ali, portanto, possibilitando uma indução da expressão gênica, ou fechando a cromatina e reprimindo aquele gene. Então, basicamente, a CRISPR também pode ser utilizada para a regulação da expressão gênica, tendo uma Cas9 chamada dCas9, com diferentes efetores aqui. E esses sistemas estão disponíveis comercialmente. Alternativamente, você pode utilizar a Cas9 com RNA guia direcionada não contra o genoma, mas, por exemplo, contra RNAs. E essa Cas9 está fusionada a GFP. E o RNA não é como o nosso, o RNA tem uma vida social. O RNA ele nasce no núcleo, passa por processamentos, vai para o citoplasma, vai ser traduzido, eventualmente vai para um corpúsculo, ele é armazenado, depois volta, pode ser traduzido novamente, pode voltar para o núcleo, tem toda uma vida, todo um contexto. E você pode rastrear essa vida social molecular do RNA, utilizando o sistema da CRISPR, em que você compra uma Cas9 morta cataliticamente, ela não tem os domínios que direcionam para o núcleo, portanto, ela fica no citoplasma, fusionada a GFP, marca e se liga ao RNA, e você consegue, então, visualizar a posição, a localização e a migração desse RNA dentro da célula. Isso é muito interessante quando você trabalha com situações patológicas em que aquela mutação implica, em alguns casos, em alterar a mobilização e o trânsito desse RNA dentro da célula. Então, simplesmente com uma síntese do que pode ser feito atualmente, você pode ter Cas9 que corta o DNA, que é a mais clássica, que corta RNA, também pode fazer isso, Cas9 que se liga a DNA e Cas9 que se liga a RNA. Portanto, quando a gente fala da CRISPR Toolbox, a gente fala de edição gênica, mapeamento gênico, clivagem de RNA, que é semelhante a RNAi, regulação da expressão gênica, base editing, que é uma tecnologia em que você altera a base sem promover clivagem. Você tem marcação de DNA, semelhante a FISH, e a RNA tracking, que é esse rastreamento do RNA. Bem, quando a gente trabalha com sequências de genes codificadores de proteínas, CRISPR ela é muito direta. Basicamente, você utiliza uma Cas9 com RNA guia, por exemplo, direcionada contra o exon 1. Ao clivar esse exon, novamente, você separa a cadeia, a célula, ao tentar religar, insere ou deleta um ou poucos nucleotídeos, cria, portanto, um stop codon prematuro. Isso resulta em nenhuma alteração no RNA.
Veja que aqui a sequência normal, você tem o RNA normal e a cadeia polipeptídica normal. Quando você edita um gene codificador de proteínas, não há alteração, em princípio, no RNA mensageiro. Mas você cria um stop codon aqui e a proteína final se limita a um polipeptídeo não funcional. Portanto, isso aqui é um nocauteamento do gene. Quando você utiliza CRISPR para genes codificadores de proteínas, é muito direto, basicamente é isso. Só que quando você trabalha com non-coding RNAs, a história fica um pouco mais complicada e não direta. Porque você deletar ou substituir um ou poucos nucleotídeos, não necessariamente você vai afetar a função desse RNA. Você pode ter um long no-coding de 2.000 nucleotídeos e, ao deletar ou inserir um ou poucos nucleotídeos, você não afeta a capacidade dele interagir com o RNA-alvo. Bem, então, o que a gente pode fazer para utilizar a CRISPR para afetar, modular ou editar genes e RNAs não codificadores de proteínas, já que nós não estamos trabalhando com ORFs nesse caso? Nós utilizamos estratégias um pouco mais pontuais, específicas de non-coding RNAs. Por exemplo, esse trabalho aqui se baseou na ideia que nós temos aqui é um gene codificador de um microRNA. E a ideia foi utilizar uma Cas9 com o RNA-guia para clivar exatamente na porção correspondente à clivagem por Dicer e Drocha, pós-transcrição. Então, você faz isso aqui, esse um ou dois nucleotídeos inseridos ou deletados, nesse caso, vão alterar um ponto central no RNA, no primicroRNA ou no pré-microRNA. Nesse caso, vai impossibilitar ou dificultar o processamento por Dicer e Drocha, e o que você tem aqui é uma redução dos níveis desse RNA. É um knockdown de microRNAs por edição gênica. Então, você tem redução aqui do MIR17, do MIR200C e do MIR141. Curiosamente, quando você silencia esses genes, os seus alvos são induzidos. E a indução desses genes, como eles têm o papel de reprimir esse gene aqui, você vê que ele é reprimido. Então, basicamente, é uma estratégia adaptada para a edição de microRNAs. Uma outra estratégia muito interessante é você, basicamente, substituir o microRNA, o gene do microRNA. Então, o que nós temos aqui é um cromossomo, e nós temos aqui seria o gene do microRNA 21. O que você pode fazer é construir em laboratório uma construção que tem GFP e marcador por omicina, flanqueados por braços que têm homologia a essa região no cromossomo. Então, você cliva aqui, você tem uma Cas9 clivando no meio do gene do microRNA, insere o DNA doador junto, isso aqui serve como molde para a célula. Em essência, a célula vai substituir tudo isso aqui por isso aqui. E, em essência, o que você fez foi deletar do seu genoma esse gene e substituir por um marcador de puromicina. Então, você consegue selecionar muito facilmente as células editadas. Em essência, via CRISPR, um dos grandes desafios é você selecionar os clones editados. Essa estratégia permite que você facilmente faça isso, substituindo ou deletando aquele microRNA. Uma outra possibilidade, e esse trabalho é muito interessante, eles fazem em escala genômica, eles fazem deleção de diversos microRNAs, a deleção, a indução e a repressão de vários microRNAs. Nesse caso, basicamente, o que eles fizeram, então, foi a compra e utilização de uma Cas9 morta cataliticamente, portanto, ela se liga àquele locus, mas não cliva, e ela tem um efetor, no caso a CRAB, e a CRAB indiretamente vai modificar a cromatina, vai fechar essa cromatina e vai levar a uma redução da expressão desse microRNA. O que você vê aqui, basicamente, é um fenótipo de proliferação celular resultante desse knockdown desse microRNA. Portanto, ao fazer um knockdown ou a repressão desse microRNA por essa estratégia, isso leva a um decréscimo, uma queda da proliferação celular observada em um efeito fenotípico.
Nesse mesmo trabalho, fizeram o oposto, como eu falei para vocês. Uma Cas9 com outro efetor. E isso você compra hoje em dia. As empresas fornecem a Cas9 com diversos tipos de efetor. Se você trabalha com camundongo, rato, o ser humano, basicamente eles têm diversos tipos de Cas9, em vetores, em plasmídeos, o que for, com diversos tipos de efetor. E, basicamente, nesse caso, eles conseguiram, com esse efetor, basicamente, eles juntam várias Cas9 próximas a esse gene. Então, você complexa ali toda uma região com efetores que vão abrir intensamente essa cromatina e permitir uma indução desse gene de microRNA. Essa estratégia, agora, já é uma outra estratégia para você modificar genes de microRNAs ou de long non-coding. É uma estratégia um pouco diferente. Basicamente, o que é feito nesse trabalho, que é uma estratégia muito interessante, o que você está vendo aqui em azul são exons de um long non-coding RNA. E, basicamente, o que ele faz aqui é clivar no primeiro exon. Se ele simplesmente clivasse no primeiro exon, ele ia religar, ia ter um ou dois nucleotídeos alterados, você não iria afetar aquele long non-coding RNA. Mas o que ele fez foi adicionar um DNA doador. E esse DNA doador, basicamente, então, ele tem braços de homologia, tem um marcador de puromicina, então a seleção é muito facilitada, mas, adicionalmente, ele tem aqui um sinal de terminação da transcrição. Então, quando você insere isso aqui, basicamente, quando a célula tentar transcrever esse long non-coding RNA, ela vai começar a transcrever aqui e vai chegar aqui. Ela vai traduzir por homicina, mas, em especial, vai parar a transcrição nesse sinal de terminação. Então, o transcrito vai terminar aqui e não vai dar continuidade. Você não vai ter o resto do long non-coding. Então, basicamente, o que você vai ter é só um fragmento desse RNA não codificador gerado por essa estratégia aqui. Basicamente, o que eles estão vendo aqui nessa análise é isso. Aqui, no grupo normal, e quando você faz esse knock-in, ou essa integração dessa sequência aqui dentro, basicamente você reduz drasticamente a quantidade desse RNA. Nem tudo são flores. E esse trabalho ilustra muito bem isso. O problema é que long non-coding RNAs, microRNAs, são entidades extremamente promíscuas e adoram ficar interligado com outras coisas no genoma. Então, frequentemente, você tem estruturas assim. Você tem um long non-coding e dentro dele você tem um gene codificador de proteína. De tal forma que, se você pensar em estratégias para editar o long non-coding, existe uma grande chance de você, sem querer, alterar esse gene, e isso é extremamente problemático. Então, por exemplo, em casos como esse, uma alternativa é você, se a sua intenção é estudar long non-coding, você cliva aqui e cliva aqui. Você deleta toda essa região, portanto, você tira uma parte essencial do long non-coding, que vai resultar num knockout do long non-coding, sem afetar o gene. Porque se você cortar aqui e aqui, você deleta os dois. Bem, mas outras situações são mais problemáticas. Se você tiver um long non-coding aqui e um gene codificador de proteína aqui, se você tentar, por regulação gênica, induzir esse gene, se esse promotor aqui for bidirecional, responsável por ele e por ele, você tenta ligar a Cas9 aqui, ela vai induzir esse gene, mas também esse. Esse também é um problema. Outras possibilidades, outros problemas, essa situação aqui, em que você tem um promotor para esse long non-coding e um promotor para esse gene, só que são muito próximos. Então, se você colocar um efetor aqui, ele vai ter a indução desse gene, mas também desse gene. Isso também é problemático. E, por fim, esse aqui é o caso inverso a esse. Tá? Aqui o gene está embebido no long non-coding. Aqui é o long non-coding embebido no gene. O que pode acontecer, se você colocar uma Cas9 aqui para induzir esse long non-coding, basicamente você vai bloquear
a transcrição desse gene. É como se a RNA polimerase estivesse tentando transcrever o anterior e ela bate, colide com esse sistema aqui, que está transcrevendo ou possibilitando a transcrição desse aqui. Então, esses casos são complicados porque você acaba afetando a transcrição do gene anterior. Ou, se o gene anterior for super expresso, a maquinaria de transcrição continuamente está transcrevendo isso aqui, e se você tentar fazer com que Cas9 junte aqui no meio, ela não consegue, porque a maquinaria vem como um trem contínuo que impossibilita a complexação da Cas9 nesse local. Bem, em essência, essas imagens aqui mostram que edição gênica ou modulação da regulação da expressão gênica via CRISPR pode ser muito problemático por diversos motivos. O que esse grupo fez foi uma tabela em que mostrou os CRISPable RNAs. Quais são os genes de non-coding RNAs que possivelmente são editáveis por CRISPR, porque eles não têm esses problemas aqui? Então, eles analisaram o genoma e basicamente viram que 40% dos long no-coding RNAs são possíveis de edição genética, porque não tem esses problemas anteriores, o que é uma fração muito boa. E, basicamente, 60% deles têm algum tipo de interferência que eu falei para vocês, do promotor bidirecional, promotor interno ou promotor proximal. Pessoal, qual que é a síntese dessa minha apresentação? O que eu quero mostrar para vocês é que CRISPR tem sido utilizado muito para genes codificadores de proteínas. E a fração de artigos dedicados a long no-coding ou small no-coding é muito pequena. Mas ela existe e existe o potencial razoável de você trabalhar com esses RNAs. É uma estratégia interessante, que você pode fazer o knock-in, knockout, modulação da expressão gênica, rastreamento do RNA de diversas formas possíveis.